Bom dia, irmãos. Estamos começando aqui mais uma devocional, nesse domingo, dia do Senhor. Nós vamos esperar alguns instantes para que outros irmãos cheguem, tá bom? Pronto. O pessoal está chegando, nós vamos iniciar então nossa live, certo? Nossa devocional, tá bom? E nós vamos orar e eu vou chamar depois o nosso irmão e amigo Tiago Passos, como os irmãos viram aí anunciado, ele vai trazer os momentos de louvor pra gente hoje, tá bom? Então nós vamos orar. Peço que você também feche seus olhos e esteja em oração conosco. Pai Santo, nós te agradecemos, Senhor, por esse dia. Te agradecemos, ó Senhor, pela vitalidade, ó Senhor, e a força que o Senhor nos traz mais uma vez ao dia do Senhor. Pai, que os nossos ânimos, que as nossas forças, Deus, sejam renovadas nesse dia, sejam renovados pela Tua Palavra, sejam renovados pelo Teu Santo Espírito. Que nós possamos, ó Pai, ser encorajados, fortalecidos, ó Senhor, cada vez mais na Tua presença. Pai, nós te agradecemos por este momento. Te agradecemos por esse momento de devocional, ó Pai, que faremos juntos. E eu te peço, ó Pai, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor continue cuidando de nós. Em nome de Cristo Jesus nós choramos. Amém. Amém. Então eu vou chamar o Tiago, tá bom? Para ele participar cantando aqui com a gente. Bom dia. Bom dia, irmão. Zé Reverendo Yuri. Tudo em paz, mano? Em paz, graças a Deus. Bom dia aos irmãos da igreja de Pinobaçu. Tiago tá devendo uma visita pra gente aqui em Pinobaçu. Tem um tempo já que estou devendo mesmo. Quando isso tudo passar, a gente vai promover isso daí, Tiago. Com fé em Deus, iremos sim. Tiago, a palavra está contigo. Fica à vontade. Bom, vou tocar duas músicas como o senhor me pediu. Reza Nossa Estrela da Manhã e depois Grande é o Senhor. Só avisando que eu não sou cantor, que eu convido para a honra e glória do nosso Deus e meu irmão pediu com todo carinho, aceitei. Cordeiro Santo que nos trouxe a tuas mãos estão disposta a a verdade é a palavra que não pode mentir. Por isso estamos
pelo teu imenso amor. Manifesta teu perdão. E assim vamos te adorar para sempre. Para sempre, tá saindo som legal? Tá. Vamos lá. Na cidade do nosso Deus, a alegria de toda a que nos ajuda a por isso diante dele nos prostramos e o adoramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor. E só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. E agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Amém. Tiago, obrigado. Daqui a pouco eu te chamo para tu cantar de novo. Eu agradeço. Valeu, Um irmão. abraço. Bom, pessoal, nós vamos passar então o nosso momento da devocional. Eu quero que você pedir para que você abra a sua Bíblia na carta de Apocalipse, no livro de Apocalipse, no capítulo 3, do versos 14 ao 22. Foi o texto que nós trabalhamos na última quinta-feira na nossa igreja, no estudo que nós estamos fazendo na carta de Apocalipse. Aqueles que foram já, na verdade, têm a noção histórica, né, do que envolvia aquela cidade, mas hoje nós vamos pensar em uma outra questão, tá bom? Que envolve, que está muito presente também nessa carta, a igreja em Laodiceia, tá certo? Então peço para que você abra Apocalipse capítulo 3, do verso 14 ao verso 22. E diz assim a palavra do Senhor. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes, estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma. E nem sabes que tu és infeliz, sim,
miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplina a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. O vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Perdão, irmãos. Nós vamos orar mais uma vez, pedindo que o Senhor nos auxilie com o seu Santo Espírito nesse momento. Pai, obrigado por essa leitura que fizemos, ó Deus, e nos ajuda a compreender a Tua palavra, a compreender as verdades manifestas na Tua Sagrada Escritura. Em nome de Cristo nós te oramos. Amém. Meus irmãos, como eu falei para os irmãos um pouco mais cedo, né, um pouco antes da nossa leitura, essa foi uma carta que nós trabalhamos na quinta-feira, tá? Foi uma carta que nós trabalhamos na quinta-feira, e a questão histórica em volta dessa carta, ela diz muito acerca dessa carta. Mas como nós não vamos pensar propriamente nessa carta, mas na situação em que o Senhor Jesus escreve, nas palavras mesmo que o Senhor Jesus escreve e direciona para eles, essa questão histórica eu vou deixar um pouco de lado, tá? Irmãos, muitas vezes nós somos teimosos em entender as coisas do Senhor, certo? Muitas vezes as coisas estão latentes aos nossos olhos, estão escancaradas aos nossos olhos e nós não compreendemos. Nós não buscamos o entendimento, nós não buscamos viver, meditar nessas coisas e pensar nessas coisas. Muitas vezes a nossa vida ela é mais pautada pelas circunstâncias em que nós vivemos, é mais baseada naquilo que nós estamos passando. É isso que tem definido nosso humor, nosso temperamento, é isso que tem definido o nosso estado, né? E não propriamente dito as palavras do Senhor, não propriamente dito o que o Senhor quer, a maneira com que o Senhor quer que nós enxergamos as coisas. Nós falamos outras vezes sobre cosmovisão cristã, várias vezes, que é enxergar as coisas à luz, né, ou pelos óculos de uma visão cristã, né, pelos óculos das sagradas escrituras da nossa vida. Mas, de fato, isso é muito difícil. De fato, isso é muito difícil. E as circunstâncias e as coisas pioram, melhor dizendo, quando nós enfrentamos circunstâncias desafiadoras, quando nós enfrentamos circunstâncias que fogem do nosso controle, que na verdade a gente não tem como, né, enxergar, como pensar em coisas diferentes. Por exemplo, se nós vermos essa carta, né, se nós lemos essa carta à Laodiceia, nós vemos o Senhor fazendo duras críticas a essa igreja, né? Como eu falei para os irmãos na quinta-feira lá na igreja, o Senhor ele não se demonstra irado, o Senhor não se demonstra desapontado com aquela igreja, pelo contrário, o Senhor se demonstra enojado, né, com ânsia de vômito, está a ponto de vomitar aqueles irmãos da sua boca, porque ele não suporta o fato deles quererem acharem que são suficientes, né? Achar que o que eles têm é o bastante e isso acabou. Não. Mas o Senhor, mesmo com suas palavras duras, mesmo com suas palavras pesadas para aquela igreja, eu queria que os irmãos vissem comigo, então, isso, que o Senhor demonstra graça, tá? Por exemplo, ele diz, a partir do versículo 18, ele diz: aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo. O Senhor, ele dá conselhos àquela igreja. No versículo 19 ele fala: eu repreendo e disciplino a quantos amo.
né? Ele demonstra o seu zelo pela própria igreja, pelo crescimento espiritual, pelo amadurecimento daquela igreja. Ele se coloca, ele fala, eu estou à porta e bato. Ele se coloca pronto para ajudar e para buscar aqueles que estão perdidos. E ele diz, assim como eu sou vencedor, vocês são vencedores. Então, uma coisa que eu gostaria que a gente percebesse hoje é justamente a graça de Deus demonstrada em momentos difíceis, mesmo quando esses momentos são para nosso ensino, nossa repreensão. Nós precisamos enxergar a Deus agindo graciosamente para com as nossas vidas. Essa igreja, a qual o Senhor Jesus diz que ele está enojado, que ele está com ânsia mesmo de vômito, a essa igreja ele age graciosamente. Mesmo a esses irmãos que se encontram nessa situação de rebeldia ou de, na verdade, não vou falar nem de esfriamento, porque o próprio Senhor Jesus diz, quem dera que eles nunca tivessem ouvido o evangelho, porque poderia ser feito alguma coisa, né? E poderia ser, eles poderiam conhecer o evangelho, mas eles são mornos, eles conhecem o evangelho, mas não vivem o evangelho. E o Senhor ainda assim demonstra graça para com as suas vidas. Nós podemos perceber isso, por exemplo, quando o Senhor Jesus diz, olha, vocês são mornos, no versículo 16, porque vocês são mornos, nem frio nem quente, eu estou a ponto de vomitar vocês da minha boca. E esse a ponto de vomitar não significa que o Senhor Jesus já vomitou, mas que ele está se segurando. Ou seja, ainda nesse momento de dificuldade, ainda nesse momento de repreensão do Senhor, o Senhor demonstra a sua graça. O Senhor demonstra a sua graça oferecendo para aqueles irmãos oportunidades. E oportunidades, e a oportunidade que eles precisam, na verdade, para voltar aos caminhos do Senhor. O Senhor diz, olha, eu estou a ponto de vomitar. Eu estou a ponto de vomitar vocês, mas eu estou fazendo isso no versículo 19. Porque eu amo. Porque eu repreendo e disciplino a quem eu amo. Essa é uma das coisas que nós mais temos dificuldade de enxergar a mão providencial do Senhor e a graça de Deus agindo nas nossas vidas. Que é quando nós somos repreendidos e quando nós somos exortados uns pelos outros, né? Ou mesmo pelo próprio Senhor. Nós encaramos isso como uma coisa ruim, como uma coisa maléfica para as nossas vidas, como uma coisa que nos ofende, como uma coisa que ninguém tem o direito de fazer, principalmente quando nós somos exortados, né, pelos nossos próprios irmãos. Mas nós deixamos de lado por conta do nosso orgulho, por conta do nosso ego, por conta da nossa ideia de que nós não somos, nós não podemos ser julgados nem admoestados por ninguém. Mas esquecemos de enxergar que nisso há a graça do Senhor. Que o fato do Senhor ter feito com que uma pessoa viesse até nós para nos exortar, para tratar conosco, que isso é graça do Senhor. O fato de uma pessoa conversar conosco, nos mostrar o nosso erro, apontar o nosso pecado muitas vezes, que isso é graça do Senhor. A oportunidade de reconhecermos o nosso erro, reconhecermos o nosso pecado e deixá-lo e abandoná-lo e seguir um caminho inverso ao que nós estávamos seguindo, isso é graça da parte do Senhor. Nós temos dificuldade de enxergar essas coisas. Nós temos dificuldade de enxergar quão gracioso o Senhor Deus é conosco em cada momento das nossas vidas. O Senhor Jesus diz que aqueles irmãos em Laodiceia, eles eram infelizes, eles eram miseráveis, pobres, cegos, nus. E a graça do Senhor se manifesta quando o Senhor Jesus diz, olha, vocês são pobres, então venham a mim, comprem ouro refinado pelo fogo, para que vocês sejam ricos. Vocês estão nus, venham até mim e comprem vestes brancas para cobrir a tua vergonha, a vergonha da tua nudez. Vocês são cegos, infelizes, venham até mim e comprem colírio que o fará enxergar a realidade.
E isso aqui tem total conexão, meus irmãos, com o contexto, né? Essa era a realidade da igreja. A igreja era orgulhosa. A igreja, por estar nessa cidade, né, por estar nessa comunidade próspera que era a cidade de Laodiceia, essa igreja ela adquiriu o mesmo orgulho daquela cidade, de ter fabricado um colírio que era bom para os olhos. Mas o Senhor Jesus disse que para os olhos espirituais, para a vida espiritual, para a vida em comunhão com o Pai, em proximidade, em união com Cristo, eles são cegos. Eles precisavam comprar do Senhor esse colírio que iria abrir os seus olhos para entender a realidade da sua vida com Deus. Essas pessoas ricas, abastadas, cheias de dinheiro, cheias de fortuna, uma cidade que ignorou até mesmo a ajuda do Império Romano quando foi destruída, porque eles eram ricos e tinham dinheiro suficiente para se reerguer. O Senhor Jesus chama de pobres, porque a maior riqueza que aquela cidade poderia ter era o próprio Senhor Jesus Cristo, é a salvação no Senhor Jesus Cristo, e eles não tinham. E o Senhor Jesus diz: venham até mim e comprem. Mas como uma pessoa pobre pode comprar algo sem dinheiro? Na verdade, como qualquer pessoa pode comprar a salvação de Cristo? Não pode. Se não for o próprio Cristo que a der, ele não pode comprá-la. E Isaías 55 tem a promessa do Senhor, tem o anúncio do Senhor, a ordem do Senhor. Venham sem dinheiro e sem moeda e comprem de mim. Comprem de mim leite e comprem de mim o pão para que comam. Isso é graça. É você perceber que você não tem nenhum recurso para conseguir comprar algo do Senhor. Nenhum recurso para barganhar com Deus. Até porque tudo é dele. Nós não temos condições, nós não somos ricos em nada. E mesmo assim o Senhor graciosamente nos oferece para que compremos. Sem dinheiro, sem nada. Nós somos nus, nós estamos nus. Laodiceia, as pessoas, né, de Laodiceia, o maior comércio deles era justamente de venda de roupas. As roupas produzidas em Laodiceia eram caras por causa da lã das ovelhas pretas que tinham lá. Eram roupas finíssimas e caríssimas. Mas o Senhor Jesus ainda assim os chama de nus e manda que eles comprem vestes brancas para te servirem, para vestirem, na verdade, para esconder a vergonha da nudez. Meus irmãos, por mais que sejam palavras duras, a gente precisa reconhecer a graça do Senhor. E isso, né, principalmente desse versículo 18, acontece muito também em Gênesis capítulo 3. Em Gênesis capítulo 3, após a queda do homem, o Senhor Jesus os expulsa do paraíso. São os momentos difíceis, são os momentos duros em que o Senhor está repreendendo. Quando Deus ele se encontra com Adão, ele pergunta: quem te fez saber que estava nu? Comeste da árvore que eu te ordenei que não comesse? O homem joga a culpa para a mulher joga a culpa para a serpente. Daquela mesma forma, o Senhor dá, então, punição aos homens. O Senhor dá punição à serpente. O Senhor dá punição à mulher. O Senhor dá punição a Adão. A Adão, inclusive, é dito que por culpa dele, por conta dele, maldita é a terra. Maldita é a natureza. Mas, meus irmãos, ainda nesse momento em que o Senhor está expulsando o homem da sua presença, simbolizada no jardim, né, do Éden, expulsando o homem do seu contato, expulsando o homem para a morte espiritual, o Senhor ainda os veste com essas vestimentas. O Senhor veste o homem e a mulher com uma vestimenta de peles, provida de um sacrifício de um animal, e o cobre e esconde a sua nudez física. Mas aqui o Senhor Jesus, em Apocalipse, nos oferece a veste
que esconde a nossa nudez espiritual do pecado. No Éden, o Senhor Jesus expulsa o homem da sua presença, expulsa o homem do jardim, como uma punição, sim, mas também como uma graça, para que o homem não estenda a mão e coma do fruto da árvore da vida e viva eternamente no pecado. Esse mesmo fruto o Senhor Jesus oferece em Apocalipse, agora para aqueles que estão vestidos de justiça, vestidos com santidade, dadas, providas pelo próprio Senhor, compradas pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. E ele diz, vocês são vencedores, porque eu venci. Meus irmãos, em inúmeros outros momentos nós precisamos enxergar essa graça. Nas Escrituras está cheio, rodeado desses momentos, e em momentos difíceis, em momentos complicados, em momentos doídos para as pessoas, mas ainda assim a graça. Quando Davi pecou, adulterou com Batseba, assassinou Urias, o Senhor manda um profeta para que seja ele a porta-voz, o porta-voz do Senhor, que enfrente o grande rei Davi. Para que o grande rei Davi caia em si do seu pecado. Davi não mandou matar o profeta que o acusou abertamente, que o interpôs abertamente, que o confrontou abertamente, que o denunciou abertamente. Davi corre para os pés do Senhor e pede perdão. Davi corre para os pés do Senhor e agradece. Davi corre para os pés do Senhor e louva o nome do Senhor. Porque na dor, a graça. Na dor que enfrentamos, na dor que passamos, a graça. Meus irmãos, se a palavra do Senhor nos mostra isso, se a palavra escrita, claramente escrita pelo Senhor nos mostra isso, é porque nós precisamos enxergar nas nossas dores, nós precisamos enxergar nos nossos desafios, nós precisamos enxergar nas nossas lutas, nós precisamos enxergar a graça do Senhor. No momento em que nós passamos, seja ele macro, como nós estamos vivendo nessa pandemia, ou seja ele no micro, que eu e você passamos no nosso íntimo, o sofrimento, a dor, a angústia, a decepção, frustração, nós precisamos enxergar a graça de Deus, que está, sim, nos fortalecendo, sim, nos dando forças, sim, nos fazendo crescer, mas de uma maneira diferente que o mundo diz que nós devemos crescer. Nós crescemos quando nós nos derramamos perante o Senhor. Nós crescemos quando nós estamos de joelho. Nós somos fortalecidos quando nós nos tornamos dependentes. Nós somos fortalecidos quando nós reconhecemos a nossa inteira incapacidade. Nós somos vencedores, perdendo a nossa vida para ganhar de Cristo. O Senhor nos promete, nessa carta à igreja em Laodiceia, em Apocalipse 3, a partir do verso 14, que nele nós somos vencedores. Que nele nós governaremos o mundo como ele governa hoje com Deus. Nós governaremos com ele, em união com ele. A orientação do Senhor, o conselho do Senhor ou a ordem do Senhor, do versículo 19, deve nos fazer lembrar duas coisas, como eu falei. Primeiro, que a graça do Senhor se manifesta mesmo nos momentos de repreensão e nos momentos de disciplina, como ele diz. Mas também que nós precisamos ser zelosos em enxergar, ser zelosos em aprender, a pedir ao Senhor mesmo que Ele derrame desse colírio e desvende, tire as escamas dos nossos olhos e possamos enxergar a sua graça até nesses momentos de dor.
Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Essa é a orientação do Senhor Jesus Cristo. Essa é a orientação do Espírito Santo. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Nós vamos orar mais uma vez. Peço que você feche os seus olhos. Pai de amor e de imensa graça, Pai, nós louvamos e te agradecemos, ó Deus, por essa palavra, pela leitura da tua santa palavra. Nós louvamos e te agradecemos, Senhor, pelo teu cuidado com as nossas vidas. E eu te peço, ó Pai, que o Senhor continue olhando por nós. E principalmente que o Senhor nos ajude a enxergar a tua mão poderosa, mesmo nos momentos de aflição. Senhor, nos ajuda a perceber que nós devemos ficar curvados diante de ti, porque é o Senhor que importa. Nós devemos nos achegar ao Senhor, na dependência do Senhor, descansar no Senhor, buscar as coisas do Senhor e o mais, aquilo que nós necessitamos. Certamente o Senhor fará por aqueles que te amam. Nos abençoa, Pai. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Irmãos, vou chamar o Tiago mais uma vez para a gente cantar mais um hino com ele, tá bom? Pronto. Amém, irmão, pela mensagem. Amém. Deus abençoe e capacite cada dia mais e mais. Maravilhosamente, da glória de Deus. Tiago, eu vou pedir para tu cantar e depois tu orar, pode ser? Pode sim. A glória. Jesus Cristo é o Senhor. Ele é o Senhor. Ressuscitado entre os mortos, Ele é o Senhor. Jesus Cristo é o Senhor. Oremos. Soberano e eterno Deus e Pai, Criador dos céus e da terra, exaltado e glorificado seja o teu santo nome, Pai. Te louvamos por mais essa manhã, onde estivermos aqui ouvindo a tua palavra pelo teu servo, grande Yuri, que o Senhor possa estar cada dia capacitando a ele a cada dia mais e mais estar firme, forte, zeloso, temente a ti, para que o teu reino aqui na terra possa crescer cada dia mais e mais, Deus. Nós possamos, em nome de Cristo, Senhor, onde nós passarmos, que possamos respingar, Pai, tão somente a Cristo, que o nosso testemunho, que o nosso viver
seja para a honra da glória de Deus, que as pessoas possam ver o que Cristo fez na nossa vida, Senhor. Que o Teu Espírito nos ensine a cada dia mais e mais a vivermos, a guardarmos os estatutos, os mandamentos, a lei, a amar, tudo como o Senhor nos ensina, para que possamos ter uma vida tranquila e focada, olhando sempre para Cristo, que é o nosso alvo, Deus. Abençoa nossos irmãos da Igreja Presbiteriana de Nova Sul, que o Senhor, nesse momento difícil, em que todo o mundo está passando, o Senhor possa estar ajudando cada um presente no seu íntimo, no coletivo da igreja, em tudo, Pai. Nós somos gratos que o Senhor nos escolheste, o Senhor nos capacitaste, nos chamaste para te servir, Deus. Isso é um privilégio para nós, Deus. Nós somos salvos tão somente pela Tua graça, tão somente pelo Teu amor. Não temos mérito nenhum nisso, Deus. E te louvamos muito, muito mesmo, Pai, por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida. Essa oração que eu te faço, em nome de Cristo Jesus, que reina hoje para todos sempre. Amém. Amém. Tiago, obrigado mais uma vez por ter aceitado o convite, tá? Deus abençoe, meu irmão. Deus continue te fazendo crescer nos seus caminhos, tá bom? Amém. E manda um abraço para a igreja aí, na conservadora. Pastor, também mandar um abraço para vocês. Tá bom. Para você. Obrigado. Valeu, irmão. Nada, irmão. Bom, irmãos, nós estamos chegando ao fim desse momento devocional, tá? Só gostaria de lembrar aos irmãos que à noite nós teremos o culto, tá certo? Na nossa igreja, respeitando ainda aquelas limitações, né, que nós estamos tendo, e que nesse domingo nós voltaremos a transmitir, então, os cultos, certo? Pelo meu Facebook. Né? Eu vou colocar depois aí nos stories e também no grupo da igreja o link do meu Facebook para os irmãos estarem acessando, tá bom? Deus abençoe a todos e até a noite, se o Senhor nos permitir. Um abraço.